Vamos começar. Vamos para o texto de Isaías. Isaías 63. Semana passada nós fizemos a introdução e aí iremos começar na exposição sobre avivamento hoje, né? Eu falei que nós teremos ao longo das exposições duas partes. A primeira parte é a realização de Deus e iremos ver várias, várias exposições nessa realização de Deus no avivamento. Estamos no sermão hoje e também teremos a ação nossa também. Isso depois que vemos a realização do Senhor. Isaías 63, 63 até o 64, todo capítulo. Mas eu não vou ler todo o capítulo 64, só vou ler o verso 1 e 2. Certo? No segundo sermão nós iremos ver o capítulo 64. O primeiro sermão hoje é Deus vem até seu povo. Deus vem até nós. 63 a partir do verso 15. Vamos ficar em pé. Orelhos, irmãos, até o 64 ídolos. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conheça e Israel não nos conhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces nosso coração para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca te chamaram pelo teu nome. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Amém. Ó Deus Santo e Poderoso, nós te adoramos e pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos, possamos ver a tua palavra, a tua vontade sobre nós. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus seja honrado. Pode sentar, meus irmãos. Serei breve, não irei demorar. Deus vem até o seu povo. Nós poderíamos pegar o texto todo e pregá-lo do verso 15 do 63 até todo o capítulo 64. Mas eu irei me deter somente nos versos do capítulo 63. O texto em que nós estamos nos ensina como orar e quando nós estamos passando, principalmente por vales escuros, por corrupção. Essa oração bíblica nos ensina a abandonar, meus irmãos, nossas expectativas costumeiras sobre Deus e buscá-lo de maneira corajosa, de maneira como Ele realmente quer que nós o busquemos. Uma nova visitação do alto, nova visitação da parte do Senhor. E Ele é capaz de descer até nós, a descer até o seu povo e trazer uma restauração e nos tirar dos escombros em que nós nos encontramos muitas vezes. O povo de Deus a quem a oração de Isaías foi dirigida precisava de forma urgente redescobrir Deus. Judá estava conquistado pelo poderoso Império Babilônico,
nós sabemos muito bem disso, no início do século VI, as forças do mal estavam triunfando sobre o povo do Senhor, sobre o corpo partido de Cristo, podemos até dizer assim, apesar dele ainda vir nesse período, mas o corpo de Cristo estava aqui de maneira prometida, né? Estavam saboreando estes que invadiram o povo do Senhor com muita alegria e uma alegria escarnecedora. Para aqueles judeus que sobreviveram, parecia, meus irmãos, que toda a ordem moral havia sido totalmente destruída. Para aqueles que ficaram, não foram levados cativos. O templo foi violado e seus ministérios foram interrompidos. A cidade sagrada foi saqueada e o seu povo foi deportado. E os que ficaram para trás tiveram que perguntar: onde Deus está agora? Ele nos abandonou? Esta é a pergunta. O povo de Deus estava vivendo nas sombras escuras. E naquele momento, o profeta Isaías chama o povo a uma oração, a uma vida profunda de oração, pedindo que Deus descesse e fendesse os céus para vivificar o seu povo. Primeiro, nós podemos fazer a seguinte pergunta, como o profeta Isaías faz também aqui: Pai, onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Deixa o verso 15 e 16. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas. A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos conhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Aqui o clamor, a súplica do povo. É pedido que Deus olhe dos altos céus. Olhe, Senhor, dos altos céus. Atenta do céu e olha para nós. É o que o povo está pedindo. Para que o Senhor renove, meus irmãos, sua atenção sobre o seu povo. Renova, Deus, tua atenção sobre nós. E, em certo sentido, é claro, Deus está constantemente sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz isso. Se ele desviasse o olhar, ainda que por um instante, meus irmãos, nós seríamos totalmente destruídos de maneira imediata. Mas esse versículo nos convida a pedir a Deus que renove a demonstração visível de sua preocupação por nós. Este é o pedido. Renova, Senhor. Demonstra visivelmente a tua preocupação para conosco. É isso que o povo está pedindo, é isso que nós devemos pedir. E com a atenção de Deus direcionada ao nosso caminho, faremos a seguinte pergunta: onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Diz o texto. A tua preocupação intensa, ou seja, a tua ternura, onde está? A simpatia derramada sobre nós, ou seja, a tua compaixão, a tua bondade, onde elas estão? Estão sumidas diante de nós. É o que o povo está dizendo, é o que o profeta está dizendo. Eu quero pintar uma cena aqui com vocês. Aqui é como um rei que se retira para um glorioso palácio nas alturas, optando por ignorar o sofrimento do seu povo. Ele fecha os ouvidos aos clamores do seu povo que está do outro lado da parede, suplicando, pedindo a Deus que venha nos visitar. E aqui nós somos confrontados a dolorosa contradição, ou uma aparente contradição. Lá em cima está entronizado o nosso Pai Celestial. Aqui embaixo, nós, seus filhos, estamos definhando a nossa própria miséria. Estamos suplicando a Deus. Isso faz sentido? Parece que não faz. Então devemos entender isso como uma crítica a Deus. Essa oração do profeta. Esse clamor surge de novos estímulos, meus irmãos, do despertar espiritual, à medida que o povo de Deus começa a ver o quão longe de Deus está, quão distante do Senhor está e o quanto perdeu longe dele. É exatamente isso. O afastamento é tanto que ele diz: ainda que Abraão não nos conhece, Israel também não nos conhece. Está no verso 16.
Se Abraão entrasse numa máquina do tempo e chegasse naquele povo no tempo de Isaías, ele iria dizer: quem são vocês? Não conheço. Aquela piedade que tinha antes, nós não podemos ver. É isso que o texto está dizendo. Então, essa forma de orar, meus irmãos, expressa a verdadeira fé lutando para encontrar Deus novamente. Encontrar o Senhor. Não podemos orar dessa maneira a menos que acreditemos que não importa o quão árido nossa experiência tenha se tornado. Não importa. O que importa é que Deus está olhando para nós. Isaías nos chama a orar e renovar nosso amor por Deus. Deus governa todas as coisas a partir do seu trono, é verdade, em plena posse dos seus atributos e dos seus poderes. Devemos buscar o Senhor com confiança, porque Ele há de vir se nós suplicarmos por Ele. Mas nossas tentativas de buscar o Senhor podem ser neutralizadas por nossa própria pecaminosidade, neutralizando nossos desejos mais elevados por causa dos nossos pecados. O profeta agora sujeita nosso mal-estar espiritual a uma análise muito mais profunda. Ele diz: por que endurece nosso coração, Senhor? Verso 17, veja o que ele diz. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces nosso coração para que não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. O povo de Deus percebe o poder tão extraordinário, paralisante, podemos dizer assim, extraordinariamente, melhor dizendo, paralisante, em suas inclinações pecaminosas, que o julgamento de Deus deve estar em ação. É exatamente isso que acontece. O julgamento do Senhor está aqui agindo, meus filhos, para que tudo isso aconteça. Na vida do povo de Deus, se levado cativo, o pecado estava reinando e também o juízo do Senhor estava sobre o seu povo. Se Deus está contra nós, nós sabemos quem será a nossa favor. Ninguém. Este não é um versículo para nos fazer tremer, ter medo dele, olharmos para ele e dizer: meu Deus, como é que isso pode ser? Mas ele está aqui. O que podemos aprender aqui sobre os caminhos de Deus é claro, é vívido diante dos nossos olhos. Quando nos afastamos de Deus, quando nosso coração está endurecido, a ponto de nos orgulharmos do nosso próprio pecado, porque isso acontece, isso não é culpa de Deus. De forma nenhuma. A culpa é nossa e somente nossa. Mas Deus, soberano que Ele é, Ele pode usar nosso pecado para garantir seu próprio propósito sagrado. Ele é soberano para isso. Quando Ele faz isso, nos orgulhamos de nossos apetites muitas vezes lascivos. Deus expõe muitas vezes os nossos pecados e Ele tira o apoio do Espírito Santo sobre nossa vida. Isso pode acontecer. E quando acontece, nós nos orgulhamos, repito, a nossa lasciva. Quando Deus se retira, nosso coração se envolve com o pecado. Esse versículo explica a razão definitiva pela qual a igreja em nossos tempos está tão seca, tão árida. O próprio Deus envia esses tempos de seca espiritual para nós. Se permitirmos, meus irmãos, que Ele desapareça do pano de fundo por conta dos nossos próprios pecados, ficaremos endurecidos e a disciplina do Senhor irá chegar a todos nós. Então, quando a igreja está vivendo nas sombras do seu próprio pecado, Deus, claro, vai parecer muito distante. Não se engane. Deus não está inativo quando nós estamos nos nossos próprios pecados. Ele ainda está agindo muito. Aquilo que Isaías chama de obra estranha do julgamento de Deus está no capítulo 28, verso 21. Mas mesmo nós que levamos Deus a fazer isso, somos nós a ficar distante. Então Israel pensou que poderia flertar com os ídolos.
e Deus sempre estaria lá para salvá-lo sem problemas. É isso que o povo de Israel estava pensando. E é isso que muitas vezes nós pensamos. Nós flertamos com os ídolos, com o pecado, e dizemos em nossa própria mente: quando eu chamar Deus, ele vai resolver esse problema. É o que o povo estava pensando. Agora veja, em certo sentido, isso não está errado. Está certo, em certo sentido. A graça de Deus realmente, usando uma redundância, é gratuita. Não tem nenhum custo para nós. E a graça de Deus não esvazia os seus recursos, claro. Mas também é verdade, que Deus não permitirá que sua graça seja menosprezada, desprezada, banalizada e desonrada. Ele deseja que sua graça seja glorificada, Efésios capítulo 1, verso 6 diz isso. E se abusamos de sua misericórdia como pretexto para pecar, Deus não fica impotente com o seu evangelho da graça. Ele age poderosamente. Esse mesmo evangelho declara que colhemos aquilo que plantamos, semeando. É possível acariciar algum pecado secreto? É possível. Podemos pensar que quando cansamos disso, ou quando, meus irmãos, se tornar um pouco demais para nós, podemos facilmente abandonar o pecado e voltar para Deus. Não brinque com isso. Você não tem poder sobre a sua própria vida e sobre o pecado. Quando você se cansa, vou voltar para ela. Deus não tocar, não mudar, você não voltar. Sabemos que Deus nos deixará voltar. Ele pode nos deixar em meio à nossa bagunça por um tempo, claro, para nos ensinar uma lição, é claro. Escolha é uma palavra que está sobre nós hoje. Mas nunca devemos esquecer que essa escolha de Deus está por trás das nossas escolhas, porque Ele é soberano. Podemos cair diante dele e implorar sua misericórdia que está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas nunca vamos enganá-lo ou tentar ser mais espertos do que o Senhor. E você já tentou fazer. Eu já tentei fazer. Por mais que seja solene esse aviso, ele infunde uma esperança igualmente emocionante sobre ele. Se é ele quem endurece, é também ele quem nos dá a sensibilidade com relação às coisas dele mesmo. Nossa condição pecaminosa não está sob nosso controle. Ela está inteiramente sob o controle soberano de Deus. E essa esperança é a mensagem que está em Isaías 63:17. Podemos clamar a Deus, suplicar a Deus que Ele nos tire da prisão que muitas vezes nós mesmo entramos. Ele há de nos ouvir, meus irmãos. Mesmo depois de termos ultrapassado o ponto sem volta, Deus é capaz de nos fazer retornar ao caminho que Ele propôs para nós. E fazer com que eu e vocês possamos abandonar a nossa vida que está distante dele. Por isso que ele vai aprofundando aqui o profeta, dizendo, veja o que ele diz, verso 18 e 19. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca chamaram pelo teu nome. Aqui o profeta chama uma geração para lamentar a profundidade em que caíram. Hoje podemos perceber, meus irmãos, a situação da igreja como aceitável. Não podemos. Isaías nos pergunta por que muitas vezes nós aceitamos a situação da igreja hoje. Por que aceitamos a situação da igreja? Onde está o nosso senso de humilhação, de indignação? Como vemos nesses versículos. Então o profeta se recusa a ficar alegre quando a igreja ela é dominada pelo mundo.
E nós também devemos ficar tristes com relação a isso. A igreja está seguindo uma tendência mundana. Ela é que precisa de vida com Deus. E Deus sabe que através do seu povo é que ele pode mostrar ao mundo a sua glória. Por isso que eu quero ir com vocês agora em Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, verso 5 ao 8. Está relacionado com o que Isaías estava falando. Verso 5 ao 8. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria. Preste atenção, meus irmãos. E o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão grandes, assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos ou que oramos. Verso 8. Que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Meus irmãos, Deuteronômio, capítulo 4, versos 5 ao 8, nos lembra de que temos dois privilégios, povo do Senhor, que nenhum outro povo da face da terra tem. Nós temos a sabedoria de Deus em sua palavra, bem como a proximidade de Deus por meio das orações respondidas. Que privilégio nós temos. E Moisés diz que o mundo deveria estar olhando para nós e sentindo admiração por nós. Porque estamos obedecendo a palavra e tendo as orações respondidas por um Deus que é verdadeiro e único. O povo iria admirar e ser atraído, certamente, se nós estivéssemos andando segundo a palavra do Senhor. Quando nos humilhamos diante da palavra, os povos, os mundos serão atraídos para nós com boa vontade. Eles verão que temos as respostas para a vida deles, para os problemas que eles têm. Porque somos um povo de sabedoria. Temos visto em nossos dias poucas conversões sólidas. O povo de Deus está com uma vida superficial, gente. Nós precisamos de uma visitação do Espírito Santo por meio de um arrependimento muito profundo, para que tenhamos sabedoria e as nossas orações sejam respondidas. E isso somente te vos dizer. Por isso que devemos suplicar a Deus: aviva, Senhor, a tua obra. Qual a ação dentro do texto em que nós estamos? Duas ações. Posso dizer, são duas aplicações. A primeira delas: o juízo pode nos conduzir a um avivamento. Lembre-se disso. Deus é sim cheio de amor, cheio de misericórdia pelo seu povo, é verdade. Mas ele pode trazer juízo para conduzir o seu povo a um avivamento. Foi o que ele fez com o povo de Israel. O povo aqui foi levado cativo para a Babilônia, repito, mas Deus depois visitou seu povo, trazendo o povo de volta ao seu lar, ao convívio, à adoração, por meio de dois homens, Neemias e Esdras. Isso foi um avivamento. Com isso em mente, nossa situação no Brasil não é diferente, meus irmãos. Não é diferente. Acredito que o Senhor está com sua mão poderosa por trás do cenário brasileiro. Essa corrupção, a gente clama e diz: Senhor, por que não termina tudo isso? Isso está bom de terminar, Senhor, mas não termina, parece que piora. É o juízo do Senhor, e que ele deseja é que eu e vocês, povo do Senhor, busque a ele com afinco, com oração, com dedicação, para que a justiça seja aplicada em nossa nação. A economia não vai bem,
a justiça não está sendo aplicada. A igreja brinca de igreja. Deus precisa despertar todos nós. É o que nós precisamos. A segunda aplicação é que Deus pode mudar qualquer situação pelo seu poder. Eu quero terminar aqui falando sobre um avivamento que houve em Florência, de 1496 a 1498, pelo pré-reformador chamado Savonarola. Era um católico romano? Era. E naquele tempo também não poderia ser outra coisa a não ser católico. Ele foi um instrumento de Deus. Foi usado exatamente para trazer um avivamento. Quando começou o avivamento de Savonarola, Martinho Lutero era apenas uma criança na Alemanha. Savonarola estava chocado com o vício e a imoralidade do mundo ao seu redor, na Itália, e pela corrupção da Igreja Católica. Ele andava à margem do rio Pó, cantando a Deus e chorando pelos pecados, pelas injustiças, pela pobreza do povo ao seu redor. Ele chorava, lamentava a imundície, o luxo e a crueldade de muitos líderes da igreja. Ficava deitado, prostrado durante horas a fio sobre os degraus do altar da igreja, chorando e orando pelos pecados de sua própria nação, cidade e a igreja. O que esse monge comprometido com Deus pode fazer? Agora católico devoto às orações de Savonarola e sua vida cheia do Espírito Santo ajudaram a preparar a reforma protestante. Por isso ele é chamado de pré-reformador. Martinho Lutero chamou Savonarola de mártir do protestantismo. A sua vida é mais um exemplo de que um homem em oração e dedicação a Deus, pela graça de Deus, pode ser usado para preparar o caminho de um avivamento. Muito jejum, oração, ele subiu ao púlpito e pregou a palavra de Deus. E muitos, não foram poucos, vieram ouvi-lo. Mas muito abandonaram seus pecados. Muito. Deixaram de lado sua vida e voltaram a ouvir a palavra do Senhor. Isso não é um padrão para a minha vida e para a sua. Deus pode agir de qualquer forma. Mas eu e vocês podemos ter um exemplo. Para que isso aconteça, nós devemos ter o mesmo senso de mortificação de pecado sobre nós mesmos. E chamar o povo ao arrependimento. Embora pareça que esteja tudo bem em outras igrejas e até mesmo na nossa. Nós corremos o risco de pensar e imaginar que tudo está funcionando. E está. Pela graça de nosso Senhor Jesus. Mas não é só aí. Não é uma roda na engrenagem que fica funcionando. É preciso que haja uma ação muito mais poderosa em nossa igreja, na igreja do Brasil. Muito mais. Senão a gente se acostuma. Nossa mente fica privada, presa, melhor dizendo, somente ao que nós já sabemos e conhecemos. Deus é muito mais poderoso, muito mais profundo. Ele nos abençoe. Ele renove as nossas forças. Que Ele traga alento aos nossos corações. Que Ele mude o cenário de nossa nação e de nossa igreja. Em nome do Senhor Salvador Jesus. Vamos ficar em pé e orar. Agradecer ao Senhor. Santo Deus, bendito Pai. Louvamos o Senhor e engrandecemos o nome do Senhor. Obrigado pela noite em que oramos, suplicamos, oramos uns pelos outros. Obrigado pelos louvores, pelas orações, como também pela Tua palavra. Leva-nos para casa protegidos pelo Senhor. Dar-nos uma semana cheia do Teu Espírito Santo. Deus, a partir desse final de semana, o mundo festeja a festa da carne, da corrupção, da imoralidade. As pessoas irão beber,
desenfreadamente, irão se drogar. Meu Senhor, quando isto vai parar? Suplicamos nossa nação não seja conhecida como país do carnaval, mas seja conhecida como um país em que o Senhor visitou o seu povo. Que a igreja do Senhor seja aquilo que ela se propôs a ser pelo teu poder, um baluarte da verdade. Para a glória do Senhor é que nós oramos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.